O homem tem sido muito covarde. Por exemplo, o cara abandonar a mulher grávida é uma covardia, assim, enfim. Eu consigo entender, mesmo sendo um cara de princípios, um casamento não dá certo por alguns motivos específicos. Eu consigo, não tô falando que eu aceito, tô dizendo que eu consigo entender. Mas eu não consigo entender o cara abandonar a mulher grávida ou abandonar o filho. Não dá pra entender, né, cara? Porque é contra a biologia, né? Não tem nada a ver com religião. É biológico o pai querer proteger o filho. Então, da onde vem isso? Além do egoísmo lógico, o cara tem que ser muito egoísta pra largar o filho. Podemos observar que trata-se de um conservador de podcast que está indignado, onde já se viu covardia. Isso não se faz, é uma questão biológica. Só que o que esse cara não se atenta é que a Isa é milionária, com certeza não vai sofrer tanto assim, pelo menos na parte financeira e de apoio de outras pessoas, porque assim como esse conservador de podcast, tem milhares de outras pessoas aí querendo demonstrar virtude, e se esse cara tivesse tão revoltado assim com a covardia, ele estaria fazendo algum trabalho voluntário para ajudar as guerreiras que viram MSOL e são abandonadas na gravidez, que isso é o que mais ocorre principalmente na periferia. Essas aí muitas vezes engravidam do moleque doido no terreno baldio, o cara dá o ghost e a criança, que é a vítima de tudo, nasce desamparada. E onde está o conservador de podcast nessa hora? Dando declarações virtuosas para dizer que ele é um cara de valor. Outra coisa que eu notei aí, você viu que no meio da fala dele, ele mesmo se denominou como sendo um homem de princípios. E eu acho que o homem, quando tem princípios, ele não precisa falar que ele é um homem de princípios. É a mesma coisa que o Craque Neto. Toda hora ele tá lembrando pra galera que ele é craque e foi ídolo do Corinthians. E se o cara fosse craque e ídolo de alguma coisa, ele não precisaria toda hora ficar lembrando o pessoal, né? A mesma coisa esse homem de valor aí do vídeo. Não precisa avisar que ele é um homem de princípios. Basta ele ser um homem de princípio que a galera já vai perceber. Mas eu acho que o cara já faz isso justamente pra avisar quem ainda não percebeu. Tipo, pessoal, eu sou um homem de princípios. Eu tenho opiniões duras e enfáticas sobre as coisas que acontecem no mundo, mas eu mesmo não faço nada a respeito disso. Só venho no podcast pra deixar bem claro que eu sou de princípios, sou diferente dos outros. E tudo bem, legal então. Agora a gente já sabe que esse cara é de princípios. Então eu não posso criticar ele, porque então eu estaria sendo um homem sem princípios. Tô cansado desse negócio aí, rapazes. Desses caras aí querendo demonstrar virtude a todo momento. E pra mim, covardia é o cara falar e não fazer nada a respeito. Já que tá tão ruim assim, e se esse cara é religioso mesmo, então mãos à obra. Tá esperando o quê pra fazer alguma coisa de útil? Eu já falei aqui que eu não sinto pena de ninguém. Eu não concordo com traição. Eu acho que é um negócio muito chato, principalmente quando a mulher tá grávida. Mas as pessoas têm que lidar com as escolhas dela. Ninguém obrigou a Isa a se relacionar com o cara. E as pessoas só estão indignadas porque a Isa é famosa. Porque MSOL abandonada na gravidez, na periferia, passando fome é o que não falta. Mas isso não dá visualização, né? Então é muito mais fácil ser uma pessoa de valor em podcast, que daí o cara pode até tentar vender um curso no final. É verdade. Existe uma grande vantagem de ser corno? De ser corno. É o seguinte, você pode chegar num bar, encher a cara. Verdade. Sim. Ser inconveniente. Pode. E você conta a história e fala que você é corno, você é perdoado pela sociedade. A conta, inclusive, é perdoada. A sociedade para um homem que bebe sem ser corno é de um vagabundo. Verdade. Esse vagabundo está bebendo no bar. Porém, se você for corno, contar uma história, pode beber à vontade porque a sociedade o perdoa. Nem tudo está perdido. Exatamente, até que enfim apareceu um homem aí falando palavras sábias. E é por isso que eu tenho uma grande admiração pelo Emílio. O cara é um poeta, senhores. É exatamente isso, concordo plenamente. O homem, quando vira corno, ele tem uma licença poética pra eventualmente chutar o balde, dar uma de louco, frequentar a casa de massagem e eventualmente, e claro, com moderação, se entregar a bebida. Mas claro que no máximo um dia, né? No outro, o cara já tem que levantar e trabalhar, porque a gente sabe que a sociedade, no geral, o que ela faz é ficar tirando o sarro do cara, chamando ele de corno, querer colocar a culpa nele também, falar que de repente foi ele que não deu uma assistência pra guerreira, da mesma forma que aconteceu com aquele caso da Gabi Xavier e o leite com abacaxi. Mas o que o Emílio falou, eu concordo plenamente. Inclusive, eu passei por isso. Creio que o homem, quando ele vira corno, além dele poder ter essa licença poética pra tirar um dia e encher a cara pra afogar as mágoas, ele pode inclusive faltar no trabalho, alegando que ele tá passando por problemas psicológicos. Ele pode ligar chorando pro patrão, inclusive. E se o patrão for homem, provavelmente ele vai compreender essa situação. Basta o cara ligar com antecedência
antecedência, devidamente abalado emocionalmente, muito triste, muito chateado, falando pro patrão que hoje ele não vai conseguir trabalhar porque ele tá com as suas estruturas psicológicas abaladas e por gentileza pro patrão não espalhar a notícia, porque se a peãozada fica sabendo que a cabeça de um dos seus colegas de trabalho foi enfeitada, acabou a vida do cara. O problema não é o cara ser corno, o problema são os comentários, principalmente em firma. Só que, no meu caso, quando eu tive a minha cabeça enfeitada, foi um pouco diferente. Eu, quando descobri, fiquei extremamente triste, só não me entreguei ao álcool porque não sou muito chegado, mas eu decidi viver minha tristeza no talo e não quis mais trabalhar. Só que como eu era autônomo, eu acabei quebrando, entrando numa dívida maravilhosa, fiquei sem ter como pagar o aluguel e fiquei praticamente morando na rua. Mas claro também que existe aquele tipo de corno perigoso, fiquem atentos, que é o corno vingativo, é aquele que no momento em que descobre que a sua amada está ensalsichando com outro cara, ele imediatamente resolve dar o bumbum pro Ricardão pra poder se vingar. Daí ele pensa, pronto, ficou 0-0 agora. Esse tipo geralmente são os esquerdomachos. O cara é tão desconstruído, mas tão desconstruído, que a única maneira mais imediata que ele consegue pensar em pagar na mesma moeda a traição que ele sofreu é entrando na madeira com o cara que tava entortando o pescoço da girafa com a mulher amada. Porque o cara pensa, poxa, até eu conseguir arrumar uma outra mulher aqui pra poder dar o troco e ainda assim essa mulher tem que ser mais bonita que a que me traiu com o Ricardão, isso aí dá muito trabalho, minha gente. Eu vou conhecer esse Ricardão mais de perto pra saber o que houve pra minha momolada resolver me trocar por esse cara. E esse tipo é muito perigoso. Você nunca pode confiar 100% num corno esquerdomacho, porque ele fingiu ser uma coisa que ele não era pra poder conquistar a dama, e a partir do momento que a dama percebe que o cara não é aquilo que ele se demonstrou ser pra conquistar ela, imediatamente ela procura um homem de verdade pra poder empurrar nela, até porque o esquerdomacho clássico mesmo é soca fofo. E o cara, quando fica com toda essa sensibilidade, tem uns que põem até maquiagem e vestido, nada contra, cada um é livre pra fazer o que quiser, mas a guerreira vai automaticamente perdendo o interesse, né? E é nesse momento em que o corno esquerdomacho, que ele se dá conta que já que ele tá de vestido e maquiagem mesmo, por que não entrar de cabeça nessa louca aventura? Ou melhor, deixar o Ricardão entrar de cabeça na louca aventura dele. Mas claro que é uma grande brincadeira e todo o meu respeito aí aos corno esquerdomacho. Mas eu creio também que o homem, quando ele não é corno em nenhum momento da vida, ele geralmente é muito bonzinho, confia demais nas guerreiras, se deixa levar principalmente pela aparência e acha que uma donzela só porque ela é bonita, ela é diferente das outras. Então podemos deduzir com essa fala de Emílio Zurita e o meu complemento aqui que existe um lado positivo em ser corno. O cara adquire uma certa casca, deixa de confiar cegamente nas queridas e quando o cara consegue superar essa fase terrível que é quando ele descobre que foi corno, e principalmente se o cara descobrir que foi traído e não agredir a mulher, não fazer nenhum mal pra ela, porque quando o cara descobre isso, na verdade é um grande livramento, e isso faz com que o cara tenha muito mais autocontrole e amor próprio, se for ver. Ele descobre da pior forma, infelizmente, que ninguém é 100% confiável e que ninguém é dono de ninguém, por mais que o cara esteja loucamente apaixonado, por mais que ele demonstre pra guerreira todo o sentimento que ele tem por ela, isso não garante nada, e o pior, quanto mais o cara demonstra o sentimento, maiores são as chances dele ser corno. E isso o cara só aprende sendo corno. Mas eu mesmo tô de boa desse negócio. É gostosinho ser traído? Lógico que não. Ninguém quer passar por isso, mas infelizmente, às vezes a gente tem que passar por dificuldades e momentos difíceis pra gente poder evoluir como ser humano. E eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito disso. Caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, se inscreva, ative a sinetinha das notificações, junte-se a Sônia Abrão no clube de membros e conheça o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix. Muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo, valeu!